Boa noite. Se esta noite você chegou até aqui com um coração mais pesado do que as palavras conseguem explicar, como se estivesse andando pela vida com um cansaço que não é só do corpo, mas da alma, então escute com atenção. Há noites em que Deus não apenas consola, Ele reorganiza por dentro aquilo que o mundo não conseguiu entender em você. Hoje é sexta-feira, 22 de maio, ainda no tempo pascal, quando o céu insiste em lembrar que a história não termina onde a dor tenta colocar um ponto final. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece repetido como se nada mudasse, como se as orações não estivessem sendo ouvidas. Mas há algo invisível acontecendo agora, algo que não depende do que você sente para ser real. Em Teresina, no Piauí, vive a senhora Antônia Luzia de Carvalho, 74 anos, aposentada ex-cuidadora de idosos. Ela me contou que passou a vida inteira cuidando dos outros e quando ficou sozinha teve que aprender a cuidar do próprio silêncio. Antônia acorda cedo todos os dias, mesmo sem compromissos, apenas para não deixar o vazio dominar a manhã. Ela disse que algumas noites são mais difíceis porque o silêncio da casa parece falar alto demais, mas mesmo assim ela mantém um hábito simples: sentar na cadeira da varanda e dizer a Deus tudo aquilo que não consegue dizer para ninguém. E ela acredita que Deus responde não com pressa, mas com presença. Talvez você também esteja vivendo esse tipo de silêncio, onde ninguém percebe tudo o que acontece dentro de você. E antes de continuarmos esta oração, quero te fazer um convite sincero, sem pressa e sem pressão. Se esta oração está encontrando o seu coração de alguma forma, inscreva-se neste canal agora. Não deixe esse momento ser apenas passageiro. Ative o sininho, porque há palavras que sustentam noites inteiras quando a alma está cansada. E se você quiser, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser seu nome, sua família, sua luta, ou apenas uma frase simples. Aqui cada palavra é levada diante de Deus com respeito e fé, como alguém que não ignora o que o outro sente, porque ninguém aqui está invisível para o céu. Senhor, nesta noite de sexta-feira nós nos colocamos diante de Ti sem resistência, sem defesa e sem máscaras. Há pessoas aqui que estão cansadas de tentar parecer fortes quando por dentro estão quebradas. E Tu conheces, Senhor, aquilo que ninguém consegue ver. Como está escrito em Salmos, Tu conheces o nosso sentar e o nosso levantar. Tu percebes de longe os nossos pensamentos. Então, nesta noite, nós não escondemos nada, apenas nos rendemos. Há pessoas aqui que estão carregando um tipo de dor que não faz barulho, mas pesa todos os dias. Uma dor que já virou rotina, mas não deixou de doer. E nesta hora nós pedimos: entra nesse lugar. Em Goiânia, Goiás, vive o senhor Valdemar Soares, 70 anos, ex-funcionário de oficina mecânica. Ele me contou que passou a vida inteira consertando coisas quebradas, mas agora sente que há partes dentro dele que não conseguem mais ser ajustadas. Valdemar disse que o mais difícil não é a dor física, mas a sensação de não se reconhecer mais como antes. Senhor, visita Valdemar agora. Toca a identidade dele por dentro. Restaura a dignidade emocional dele. Mostra a ele que aquilo que o tempo tentou desgastar não foi esquecido por Ti. Reacende nele a consciência de valor não pelo que ele faz, mas pelo fato de ainda ser Teu filho. E talvez você também esteja vivendo essa sensação de mudança interna como se não fosse mais o mesmo de antes. Mas Deus não se afasta daquilo que está em reconstrução. E agora eu quero te lembrar com calma e verdade: se esta oração está te alcançando, não deixe isso se perder. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permaneça conectado a este espaço de fé. E escreva seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que seja apenas uma palavra, isso já é suficiente para ser colocado diante de Deus. Senhor, agora nós entregamos diante de Ti a nossa mente inquieta, pensamentos que não param, preocupações que voltam, lembranças que pesam mais à noite. Mas nesta noite, nós escolhemos confiar. Como está escrito em Isaías: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti. Então nós firmamos nossa mente agora mesmo que nossos sentimentos ainda estejam confusos. Há pessoas aqui que estão tentando controlar o futuro há muito tempo, mas hoje nós entregamos esse controle. Senhor, visita o amanhã de cada pessoa aqui, e enquanto esta oração continua, algo começa a se mover de forma silenciosa dentro de nós.
Não é emoção, é processo. Não é imediato, é profundo. Fique comigo nesta oração, porque na próxima parte Deus vai tocar exatamente onde você achava que não havia mais possibilidade de mudança. Às vezes o que mais dói não é o que aconteceu, mas o que ficou sem resposta dentro de nós. E talvez seja exatamente por isso que esta noite de sexta-feira, 22 de maio, dentro do tempo pascal, esteja tão sensível no seu interior, porque há perguntas que o tempo não resolveu, apenas ensinou a conviver com elas. Mas conviver não é o mesmo que ser curado, e Deus nunca se limita a nos fazer acostumar com a dor. Ele nos conduz a lugares onde aquilo que parecia definitivo começa a perder força por dentro. Em São José dos Campos, São Paulo, vive a senhora Marlene Aparecida dos Reis, 72 anos, aposentada, ex-cozinheira de escola. Ela me contou que passou muitos anos servindo comida para centenas de crianças, mas hoje sente falta do barulho da vida acontecendo ao redor dela. Marlene disse que o silêncio da casa não é vazio, é lembrança, e às vezes as lembranças pesam mais do que o presente. Mesmo assim, ela aprendeu a sentar com Deus todas as tardes, como quem não quer mais fugir da própria realidade, mas também não quer carregá-la sozinha. Talvez você também esteja nesse lugar onde o passado ainda fala alto, mesmo quando o presente tenta seguir em frente, e ainda assim você continua aqui, e isso não é pequeno. Antes de continuarmos, quero te falar com calma e sinceridade. Se esta oração está alcançando algo dentro de você, não deixe isso passar como algo comum. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permita que este seja um espaço constante de fortalecimento espiritual na sua vida. E se puder, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Deus entende aquilo que você não consegue organizar em palavras. Senhor, nesta continuidade da nossa oração, nós entramos em lugares que muitas vezes evitamos olhar. Há memórias que ainda doem mesmo depois de muito tempo. Há palavras que nunca foram ditas, mas continuam ecoando por dentro. Há decisões do passado que ainda tentam influenciar o presente. Mas Tu, Senhor, és especialista em libertar o coração do peso invisível. Como está escrito em Lamentações, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então nesta noite nós recebemos essa verdade, mesmo que a nossa emoção ainda esteja cansada. Há pessoas aqui que estão carregando arrependimentos profundos, coisas que gostariam de ter feito diferente, palavras que gostariam de não ter dito, caminhos que gostariam de não ter seguido. Mas nesta hora, nós declaramos que arrependimento não será prisão. Em Belém do Pará vive o senhor Joaquim Nogueira, 75 anos, ex-comerciante. Ele me contou que construiu uma vida inteira trabalhando com vendas, mas hoje sente que perdeu oportunidades que nunca mais voltam. Ele vive com a sensação de que chegou tarde demais em algumas partes da própria história. Senhor, visita Joaquim agora. Cura essa sensação de tempo perdido dentro dele. Mostra a ele que a Tua graça não é limitada pelo passado. Reescreve dentro do coração dele a esperança de que ainda há sentido no presente. E talvez você também esteja vivendo com essa sensação de atraso, como se algo importante tivesse ficado para trás. Mas Deus não trabalha com atraso humano, Ele trabalha com redenção. E agora, com muito cuidado, eu quero te lembrar novamente: não deixe essa conexão espiritual se perder na distração. Permaneça aqui, inscreva-se, ative o sininho e permita que este espaço continue sendo um lugar de encontro com Deus na sua rotina. E escreva seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que pareça simples, isso já é suficiente para Deus ouvir. Senhor, agora nós entregamos também as emoções que ninguém consegue controlar, aquelas que vêm sem aviso, aquelas que pesam sem explicação, aquelas que fazem o coração cansar sem motivo aparente. E nós pedimos, organiza por dentro aquilo que está confuso. Como está escrito nos Salmos, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então fica perto de nós agora de forma ainda mais profunda. E enquanto esta oração continua, algo começa a se reorganizar dentro do invisível. Não como resposta imediata, mas como início de cura. Permaneça comigo, porque ainda há uma última parte desta oração onde Deus toca exatamente aquilo que você pensou que não tinha mais solução. Há um ponto na vida em que a alma não quer mais explicações, ela só quer descanso.
E talvez seja exatamente aí que você chegou nesta sexta-feira, 22 de maio, dentro do tempo pascal, quando Deus continua agindo mesmo quando tudo dentro de nós parece ter desacelerado demais para acreditar em mudança. Mas o que parece pausa para você, para Deus, nunca é vazio, é preparação. É o lugar onde Ele trabalha em silêncio aquilo que não cabe mais na sua força, nem na sua tentativa de controlar o amanhã. Em Fortaleza, no Ceará, vive o senhor Elias Ventura, 76 anos, ex-padeiro. Ele me contou que passou a vida acordando antes do sol para preparar o pão que alimentava muita gente, mas hoje sente que o maior aprendizado da vida dele não foi o trabalho, e sim o silêncio depois dele. Elias diz que existem manhãs em que ele ainda sente o cheiro do pão, mesmo sem estar na padaria, como se a memória fosse um jeito de Deus lembrar que nada do que foi vivido é perdido. Ele aprendeu a orar sem pressa, dizendo apenas: Senhor, ainda estou aqui, e ele acredita que isso basta. Talvez você também esteja vivendo uma fé assim simples, silenciosa, sem grandes emoções, mas ainda viva. E isso diante de Deus não é pouco. Isso é precioso. Antes de entrarmos no encerramento desta oração, quero te lembrar com carinho e verdade. Se esta oração caminhou com você até aqui, não deixe isso se perder como algo comum. Inscreva-se neste canal agora, ative o sininho e permita que este seja um espaço constante de fortalecimento espiritual na sua vida. E escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa ser elaborado, não precisa ser longo. Deus entende o coração por trás de cada palavra. Senhor, agora nós chegamos ao momento final desta oração. E aqui nós não trazemos mais argumentos, nem explicações, nem tentativas de entender tudo. Nós trazemos apenas o coração e o colocamos diante de Ti como está. Como está escrito em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então, nesta noite, nós escolhemos essa confiança, mesmo sem enxergar o amanhã. Há pessoas aqui que estão diante de decisões importantes, caminhos que parecem incertos, respostas que ainda não chegaram, situações familiares que precisam de cura, mas nós declaramos que nada disso está fora do teu cuidado. Em Recife, Pernambuco, vive a senhora Célia Fernandes, 70 anos, ex-enfermeira. Ela me disse que passou a vida inteira cuidando de pessoas doentes, mas hoje sente que é ela quem precisa de cuidado por dentro. Ela sente um cansaço emocional profundo, como se tivesse dado tudo de si e agora estivesse aprendendo a receber novamente. Senhor, visita Célia agora. Restaura as forças dela por dentro. Ensina ela a descansar sem culpa. Mostra a ela que ainda existe cuidado de Deus sobre a vida dela. E talvez você também esteja nesse lugar onde dar força aos outros foi mais fácil do que receber cura para si mesmo. Mas Deus também cuida de quem cuida. E agora, neste encerramento, eu quero te deixar com algo simples, mas profundo. Você não chegou aqui por acaso. E se esta oração te acompanhou até este momento, então permaneça nela. Inscreva-se, ative o sininho e volte sempre que precisar de um lugar de paz. E deixe seu pedido de oração nos comentários. Mesmo que ninguém mais veja, Deus vê. Senhor, nesta última entrega nós descansamos. Não porque tudo mudou, mas porque tudo foi colocado em Tuas mãos. E como está escrito nos Salmos: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então agora nós liberamos esta noite e deixamos que a Tua paz envolva cada coração aqui como uma presença suave que não precisa de explicação. Que esta pessoa não termine esta oração carregando medo, mas descanso. Não ansiedade, mas confiança. E que mesmo no silêncio da noite ela saiba com certeza: Deus continua presente.